nome é Cassandra. Tenho 28 anos. E desde que me conheço por gente, o oculto sempre fez parte da minha vida. Meus longos cabelos negros e olhos verdes sempre foram comentados por todos na pequena cidade de Alvarenga, onde nasci. Minha avó materna, Dona Ivone, era uma conhecida bruxa da região, e foi dela que herdei o dom da magia. Após a morte de minha mãe, fui criada pelo meu padrasto, Horácio, um homem cruel e abusivo. Desde criança, fui forçada a suportar seu desprezo e violência. Mas hoje, 10 anos após fugir de casa, voltei para acertar contas. Aos 18 anos, deixei Alvarenga para trás e comecei uma nova vida na cidade grande. Durante o dia, eu trabalhava como contadora, mas à noite, mergulhava nos estudos de magia e ocultismo. Os livros de minha avó foram minha salvação e me ensinaram tudo o que eu precisava saber para sobreviver e, um dia, me vingar. O tempo passou, mas a dor e a raiva dentro de mim só aumentaram. Sabia que para encontrar paz, precisaria enfrentar meu passado. Horácio não poderia continuar impune. Assim decidi que era hora de voltar a Alvarenga, armada com todo o conhecimento e poder que acumulei ao longo dos anos. Horácio era um homem de meia idade, corpulento e com uma cicatriz no rosto, resultado de uma briga de bar. Sua reputação na cidade era de um homem temperamental e violento. Dentro de casa, ele era um verdadeiro tirano. Lembro-me de cada golpe, de cada insulto. O medo que ele incutiu em mim quando criança transformou-se em um ódio frio e calculado na idade adulta. Minha mãe, Mariana, morreu sob circunstâncias misteriosas. Oficialmente, foi um acidente doméstico, mas sempre soube que havia algo mais. Ela era forte e saudável, e a ideia de que simplesmente escorregou e caiu das escadas parecia improvável. Sem provas, a polícia local fechou o caso rapidamente. Horácio chorou falsamente no funeral, e eu fui forçada a ficar ao lado dele, sentindo o gelo da culpa e impotência em meu coração. Voltei a Alvarenga em uma noite chuvosa, dirigindo meu carro velho pelas estradas lamacentas. A cidade não mudou muito. Ainda é pequena e cheia de segredos. Aluguei uma casa na periferia e comecei a me preparar para o que estava por vir. A velha casa de minha avó estava desocupada e coberta por eras. Era o lugar perfeito para começar minha missão. As memórias da infância retornaram com força total. Cada esquina da cidade me lembrava de algo doloroso ou reconfortante. As pessoas olhavam de soslaio, sussurrando ao me ver passar. Elas sabiam quem eu era, mas preferiam não se aproximar. Assim que cheguei, procurei Lúcia, minha amiga de infância. Lúcia agora era dona de uma pequena loja de conveniências. Sempre foi uma pessoa gentil e compreensiva, e nosso reencontro foi repleto de emoção. Sentadas na pequena cozinha atrás da loja, contei a Lúcia sobre meus planos de vingança. Ela ouviu atentamente, com uma mistura de preocupação e curiosidade. Lúcia era uma mulher de 30 anos, baixa e com cabelos curtos e castanhos. Apesar do tempo passado, nossa amizade parecia intacta. Ela me falou sobre a cidade, os novos moradores e os rumores sobre Horácio. Lúcia sempre foi uma fonte de informações valiosas. Na floresta próxima à casa da minha avó, encontrei o antigo círculo de pedras que ela usava para seus rituais. Limpei o círculo e comecei a desenhar símbolos de proteção e invocação ao redor dele. Nas noites seguintes, realizei diversos rituais, invocando espíritos e pedindo orientação. Minha conexão com o mundo espiritual se fortaleceu e senti que estava pronta para enfrentar Horácio. Cada ritual era uma viagem ao passado. Sentia a presença de minha avó ao meu lado, guiando meus movimentos e sussurrando encantamentos esquecidos. As chamas das velas tremulavam conforme eu invocava os espíritos da floresta,
pedindo poder e sabedoria. Sabia que precisava minar a influência de Horácio na cidade. Utilizando feitiços sutis, comecei a plantar dúvidas nas mentes dos aldeões. Pessoas que antes respeitavam Horácio começaram a perceber suas falhas e a questionar suas ações. Histórias antigas sobre sua violência e crueldade ressurgiram, espalhando-se como fogo em um campo seco. Os aldeões eram supersticiosos, e não foi difícil usar isso a meu favor. Pequenas sugestões aqui e ali, um sussurro no vento, e logo a cidade inteira estava murmurando sobre os crimes de Horácio. Lúcia ajudou a espalhar os rumores, e a cidade começou a se virar contra ele. Para ganhar mais poder, decidi que precisava fazer um sacrifício. Escolhi um bode negro, um animal tradicionalmente associado a rituais de bruxaria. Na noite sem lua, levei o bode para o círculo de pedras na floresta. Com uma adaga cerimonial, recitei antigas invocações, pedindo poder e vingança. O sacrifício foi realizado sob o olhar atento dos espíritos, e senti uma onda de energia negra percorrer meu corpo. A sensação de poder era intoxicante. O sangue do bode tingiu o chão sagrado, e as chamas das velas subiram, altas e dançantes. Senti a presença dos espíritos ancestrais ao meu redor, aprovando o meu ato e me concedendo mais poder. As alucinações e os pesadelos tornaram-se insuportáveis para Horácio. Ele começou a beber mais do que o habitual, tentando afogar seus medos no álcool. Mas as visões continuavam, implacáveis. Ele viu minha mãe em todos os lugares, no espelho, nas paredes, até mesmo na comida que comia. Seus gritos de desespero eram ouvidos pelos vizinhos, que começaram a evitá-lo com medo de sua crescente loucura. Horácio sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o quê. Sua paranoia aumentou, e ele começou a suspeitar de todos ao seu redor. Sentia-se observado, perseguido por forças invisíveis. Em sua mente distorcida, começou a acreditar que minha mãe havia voltado dos mortos para se vingar. Sabia que era hora de confrontar Horácio diretamente. Atraio para a floresta com uma série de pistas, deixadas estrategicamente, levando-o ao círculo de pedras. Horácio, desesperado e armado com uma faca, seguiu as pistas, acreditando que encontraria a fonte de suas alucinações. Ao chegar ao círculo, ele me encontrou esperando por ele. Estava vestida com um manto negro, meus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Horácio gritou, avançando com a faca em mãos, mas foi detido por uma força invisível. Comecei a recitar um feitiço poderoso, invocando todos os espíritos que havia convocado anteriormente. Durante o confronto, Horácio, em seu desespero, confessou que havia matado minha mãe. Ele acreditava que ela o estava traindo e, em um acesso de fúria, a empurrou pelas escadas. Ouvi a confissão com um misto de tristeza e fúria. Finalmente, tinha a confirmação que sempre suspeitara. Usei todo o meu poder para atormentar Horácio, fazendo-o reviver o momento do assassinato repetidamente. Ele viu minha mãe cair, ouviu seus gritos, sentiu o pavor em seu olhar. Cada vez que revivia o momento, sua sanidade se despedaçava um pouco mais. Lancei um último feitiço, um encantamento de morte que drenava a vida de Horácio lentamente. Ele caiu de joelhos, gritando em agonia enquanto seu corpo se desintegrava de dentro para fora. Sua morte foi lenta e dolorosa, uma vingança adequada para o sofrimento que ele havia causado. Os aldeões encontraram o corpo de Horácio dias depois, irreconhecível e mutilado. A notícia de sua morte espalhou-se rapidamente, e muitos começaram a temer que forças sobrenaturais estivessem à solta na cidade. No entanto, a vitória teve um custo. O uso excessivo de magia negra começou a afetar minha saúde.
fui atormentada pelos mesmos espíritos que havia invocado. Minhas noites preenchidas com pesadelos e visões terríveis. Minha saúde física deteriorou rapidamente e comecei a me isolar, temendo que os espíritos me levassem também. Em uma noite de tempestade, fui encontrada morta em minha casa, cercada por símbolos de proteção e velas apagadas. Meu corpo estava pálido e frio, como se a vida tivesse sido sugada lentamente. Os aldeões acreditavam que fui punida pelas forças das trevas que havia invocado. E minha história tornou-se uma lenda assustadora na cidade de Alvarenga. As pessoas continuavam desaparecendo da minha cidade nos últimos anos. Seus restos mortais mutilados eram tudo o que era encontrado, se é que algo era encontrado, e muitos pensavam que algum tipo de grande predador era o culpado. Acho que, no final, eles não estavam tão longe da verdade, mas talvez nunca saibam a verdade completa. Pelo menos, eu espero que não. Eles ergueram um quadro de avisos na beira da floresta e o cobriram com cartazes de desaparecidos. Embora a passagem do tempo tivesse apagado alguns deles, assim como a besta, as imagens ainda serviam a um propósito. Não apenas como um lembrete sombrio de nossa vulnerabilidade e mortalidade, mas também como um aviso do perigo que espreitava além. No entanto, o potencial perigo de entrar na floresta não fez nada para dissuadir muitos de nossos moradores. Eles se recusavam a viver suas vidas com medo. Muitos deles eram lenhadores experientes, então não posso culpá-los por estarem confiantes, mesmo que fosse tolice. Eles acreditavam que tomar precauções e estar armados os salvaria, por mais sem sentido que fosse essa crença em contraste com os casos acumulados. Na minha experiência, o orgulho e a arrogância raramente servem como algo além de um caminho rápido para o desastre. Alguns dias atrás, meu melhor amigo me informou que iria para a floresta porque precisava recuperar suas câmeras de trilha. Ele tinha que trabalhar até tarde da noite, então havia apenas uma pequena janela para buscá-las antes de anoitecer. Embora ele protestasse, eu me recusei a deixá-lo ir sozinho, pois não suportava a ideia de que ele se tornasse a próxima vítima. Eu não tinha mais família, e a única que restava eu nunca via. Meu pai havia desaparecido muitos anos atrás, e minha mãe e avós estavam todos mortos há muito tempo. Eu era mais próximo dele do que qualquer outra pessoa neste mundo. Embora devêssemos ter nos apressado em coletar as câmeras, permitimos que o tempo escapasse de nós. A noite foi passada bebendo cerveja, brincando e nos distraindo com as coisas mais triviais que encontrávamos ao longo das trilhas. Deixamos nossas preocupações de lado e nos concentramos em nos divertir, como sempre fazíamos. Mas não há nada mais que eu lamente nesta vida do que não ter corrido para fazer o trabalho antes do anoitecer, como planejamos. E esta também foi destruída em pedaços, assim como o resto. Só faltam algumas para verificar, e disse Rick enquanto caminhávamos de volta para nossos quadriciclos. E não sabia que você tinha tantas, cara hahaha, e respondi, amassando uma lata de cerveja. E eu gosto de saber o que está acontecendo por aqui. Estava esperando conseguir uma foto do que quer que esteja levando nosso pessoal, também. Em talvez uma das câmeras restantes. Eu parei de repente. Ouvi algo grande se movendo pela floresta. E Matt, você ouviu isso? Rick começou. Essa gagagaga e eu interrompi, depois sussurrei, e desligue sua luz e abaixe-se. E ok. Vou me agachar ao lado do meu quadriciclo, e Rick respondeu, depois se agachou ao lado de seu veículo. Nós dois apagamos nossas luzes e continuamos a ouvir. O som se aproximava cada vez mais até estar quase em cima de nós. Permanecemos em silêncio e imóveis, tentando espiar através da densa vegetação ao nosso redor, embora nossos olhos ainda não tivessem se ajustado completamente ao escuro. De repente, fomos dominados por um cheiro pútrido, mais forte do que qualquer coisa que eu já havia sentido. Era estranhamente semelhante ao de um cadáver, mas ao mesmo tempo diferente e muito mais intenso. Olhei para Rick e vi que ele estava tapando o nariz. Ele então me lançou um olhar de nojo e perplexidade. Os ruídos cessaram. Coloquei minha mão no coldre, desabotoei a fivela e lentamente puxei minha .45 carregada com balas de ponta-oca. Rick estendeu a mão e pegou sua espingarda do suporte em seu quadriciclo,
Ambos estávamos prontos para nos defender e defender um ao outro. As tensões estavam altas enquanto continuávamos a vasculhar nossa área imediata. Tudo permaneceu quieto por um tempo, até que uma massa enorme saiu da folhagem e foi direto para Rick. E Mary foi tudo que ele conseguiu gritar antes que ela o atacasse. O golpe fez seu quadriciclo rolar para dentro da vegetação. Este ataque inicial foi rapidamente seguido pelos sons de carne rasgando e ossos quebrando. "Ei, Rick!" E eu gritei. Depois abri fogo na direção da silhueta gigantesca, mas meus esforços foram em vão. Ela não prestou atenção em mim nem na minha barragem de balas, e elas pareciam não ter efeito nela. Eu precisava carregar um novo carregador, mas quando tentei pegá-lo do meu cinto, eu o deixei cair. Liguei minha lanterna para encontrar o carregador rapidamente, mas cometi o erro de apontá-la para Rick quando o feixe se acendeu. Ele estava deitado no chão, imóvel. Seus braços estavam separados do corpo, seu abdômen estava aberto e seus intestinos e órgãos estavam espalhados. Enormes pedaços de carne faltavam nele, parecendo ter sido arrancados. Meu estômago revirou de repulsa, e sentimentos de raiva e tristeza começaram a me consumir, mas foram rapidamente substituídos por um medo paralisante quando apontei o feixe de luz para cima, em direção ao agressor de Rick. Era humanoide, embora nada mais fosse do que uma cruel imitação da forma humana. A besta era muito mais alta do que qualquer homem ou macaco poderia esperar ser. Era careca, esquelética, e sua pele cinza estava esticada firmemente sobre os ossos abaixo. Sua aparência lembrava um esqueleto coberto por uma fina camada de carne. Ela olhou para mim por cima do ombro, depois deixou cair um pedaço de carne antes de se virar para me encarar. Seus olhos eram completamente brancos e afundados nas profundezas de seu crânio. Os lábios estavam rasgados, como se tivesse os mastigado, e sua boca estava cheia de dentes afiados como navalhas. Ela cheirou o ar, depois voltou a olhar para mim com aqueles olhos horríveis. A criatura inclinou a cabeça de um lado para o outro enquanto me estudava, uma expressão de perplexidade começando a aparecer em seu rosto. Então, ela avançou. E essa é a última coisa que me lembro antes de acordar aqui no hospital. Quando a sonolência inicial começou a diminuir, tentei me sentar, mas fui imediatamente dominado por uma dor lancinante que atravessava diagonalmente meu peito. Minha cabeça começou a latejar intensamente, e meu abdômen parecia que ia explodir. Cerrei os dentes e respirei fundo antes de me render e me deitar novamente. Ei, calma aí, Matt. Ei, Pepai, e respondi, lutando contra a vontade de me sentar. E sim, filho. So e you. Faz tempo que não nos vemos. Deixe-me te ajudar a sentar, e ele disse antes de se levantar e vir até mim. Ele então pegou o controle da cama do hospital. E onde você esteve todo esse tempo? Perguntei enquanto minha parte superior era elevada. E é uma longa história. Vamos chegar lá, e ele respondeu. Depois colocou o controle de volta e retornou ao seu assento no canto distante do quarto. Eu não o via há muitos anos, e o tempo não tinha sido gentil com ele. A pele que eu podia ver estava coberta de vários tipos de cicatrizes. Ele tinha uma barba desgrenhada, seu cabelo havia ficado grisalho, e ele tinha grandes olheiras. Sua aparência dava a impressão de que ele não dormia há séculos. Ele parecia um homem que havia visto e passado por mais do que sua cota. E o que aconteceu? Rick está. Rick, e exclamei enquanto as memórias do incidente começavam a surgir. E ele se foi, filho, e você teve sorte de sair vivo. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas. E Rick, não, aquela coisa, havia uma criatura, pai. Ela matou o EISHHH. Calma agora. Está tudo bem, garoto. Não havia nada que você pudesse fazer. Aquela coisa não é uma besta natural. E bem... Comecei. E, que tipo de besta é essa? Impaciência, filho. Vamos chegar a tudo no devido tempo. Vamos começar pelo ataque. E ok, então, como eu acabei aqui, perguntei a ele. Ela matou seu amigo e depois começou com você, e ele se recostou na cadeira e cruzou o tornozelo sobre o joelho, e foi quando eu apareci para resgatar você. Você teve sorte de eu chegar quando cheguei. Fiquei surpreso, e você me salvou? E sim.
Ficamos em silêncio por um momento, nos olhando, sem saber o que dizer. Então, finalmente falei: "E o que te fez voltar?" Como soube onde procurar? E perguntei. E eu sei que não sou exatamente um homem fácil de encontrar. Ele disse em um tom plano, mascarando seu sarcasmo. PFFT, isso é um eufemismo, e interrompi, minhas palavras carregando um toque de irritação. Ele ignorou meu comentário. Mas finalmente soube que algo estava acontecendo com as pessoas aqui há bastante tempo. Eu tinha uma suspeita do que era logo de cara e corri para chegar aqui. Meu pai me encarou por um momento, depois se levantou da cadeira e caminhou em direção à porta do meu quarto de hospital. Ele lentamente inclinou a cabeça através da porta, olhou para a esquerda e para a direita para ver se o caminho estava livre, então fechou a porta silenciosamente. Meu pai então rapidamente trancou a porta antes de retornar ao seu assento. De qualquer forma, cheguei à cidade e comecei a coletar informações. Foi quando soube que vocês dois idiotas tinham ido para a trilha. Eu sabia que nada de bom viria disso, então corri atrás de vocês. Cheguei a tempo. E então você viu. E sim, mas não foi a primeira vez. Eu fiquei perplexo com isso. Meu pai sempre foi misterioso e enigmático, nas poucas vezes que eu via enquanto crescia, mas saber que uma criatura como aquela existe e não fazer ou dizer nada sobre isso. Não fazia sentido. E eu acertei várias vezes com minha .45 e não fez efeito. O que você fez para afastá-la de mim? E perguntei a ele. E simples. Eu a afugentei com uma tocha e depois joguei um grande coquetel Molotov para garantir, e ele respondeu com orgulho. E agora, isso não é suficiente para matá-la de vez, lembre-se, mas foi o suficiente para afastá-la e me permitir tirá-lo da floresta e conseguir ajuda. E então acho que devo te agradecer, e eu disse, abaixando a cabeça para o lado antes de olhar de volta para ele. Então, obrigado. Mas ainda assim, o que é essa coisa? E de onde ela veio? E eu não posso te dizer o nome dela, dizer isso as atrai. Falar sobre isso já é ruim o suficiente por si só. Ele respondeu antes de baixar a cabeça por um momento, então olhou para mim com uma expressão solene no rosto. Mas acho que é hora de você saber. Meu pai então começou a me contar a verdade por trás de tudo, a profunda realidade da história de sua vida. Eu era apenas um menino, talvez 8 ou 9 anos, quando meus pais me deram a boa notícia: eu ia ser um irmão mais velho. Eles me deixaram com minha avó enquanto iam para a consulta de ultrassom. Meus pais estavam radiantes de alegria quando vieram me buscar. Eles então me deram a melhor notícia da minha jovem vida: minha mãe estava carregando gêmeos. Eu não consigo nem começar a descrever a felicidade que senti naquele momento. A perspectiva de finalmente ter não apenas um, mas 2 irmãos mais novos, me enchia de entusiasmo desenfreado. E o mal podia esperar para conhecê-los, ensiná-los, protegê-los. Os tempos eram difíceis. O dinheiro era escasso, mas estávamos todos extasiados, não obstante. Gostaria de poder dizer que minha mãe teve uma gravidez tranquila, mas ela estava doente o tempo todo, mal comia e raramente agia como ela mesma. Seu médico temia que a falta de nutrientes prejudicasse os gêmeos. Eu gostaria de saber como ele estava certo. Com o passar do tempo, ela se tornou mais irritável, mais raivosa com todos. Não sabíamos se era fome, a gravidez ou a doença dela. Tudo o que sabíamos era que algo estava terrivelmente errado. Independentemente disso, tentamos o nosso melhor para cuidar dela e fazê-la feliz. Um dia, eles voltaram de uma consulta de ultrassom em lágrimas. Eles me disseram para ir para o outro quarto para que pudessem conversar com minha avó em particular sobre a situação. Mas eu, sendo uma criança, fiz minha missão descobrir do que os adultos estavam falando. Eu rastejei pelo carpete da vovó, tomando cuidado para não fazer barulho até estar finalmente ao alcance de ouvir a conversa deles. Mamãe havia perdido um dos gêmeos. O ultrassom mostrou que apenas um permanecia em seu útero. Ela disse que não houve sangramento nem sinais de aborto espontâneo, e que seu médico disse que o saco gestacional pode ter sido absorvido pelo corpo dela, ou talvez pelo gêmeo restante, embora ela estivesse mais avançada na gravidez do que quando esse fenômeno normalmente ocorre. Eu me lembro de chorar pela perda, mas ainda estava feliz que um deles estava bem, e que eu ainda seria um irmão mais velho em breve.
Eu me retirei para minha área de brincadeiras e brinquei com meus brinquedos enquanto chorava baixinho. Quando terminaram de discutir as informações sensíveis, meus pais vieram me encontrar e me deram a versão editada. Embora um dos gêmeos não tenha sobrevivido e meu irmão restante seria um menininho. Quanto mais se aproximava a data de parto da minha mãe, pior sua condição se tornava. Ela comia cada vez menos e se tornava mais agressiva. Perder um dos gêmeos não ajudou muito, e nem meu pai nem eu sabíamos como consolá-la ou o que fazer por ela. Às vezes, até a menor coisa poderia desencadeá-la, então andávamos pisando em ovos e tomando cuidado com nossas palavras e ações. Meu velho e eu passávamos muito tempo nos fundos, no galpão, onde ele me ensinava a mexer, limpar e consertar várias coisas. Eu valorizo o tempo que passamos juntos durante esses dias. Além do dia em que você nasceu, são de longe minhas lembranças favoritas. Um dia, enquanto estávamos no galpão, ouvimos gritos agonizantes vindos de nossa casa. Meu pai e eu nos entreolhamos confusos por um instante, depois nossos olhos se arregalaram ao perceber simultaneamente que era minha mãe. Largamos tudo e corremos em direção à casa, ambos chamando por ela. Meu pai foi o primeiro a chegar à porta dos fundos, abrindo-a com tanta força que pensei que ela iria se espatifar na parede da cozinha. Corremos pela casa em direção ao quarto deles, derrubando os móveis em nosso caminho em uma corrida louca para alcançá-la. Ao chegar à porta do quarto, meu pai agarrou a maçaneta e colocou o ombro contra ela, quase arrancando-a das dobradiças, e nenhum de nós podia acreditar no que vimos. Minha mãe estava deitada na cama, imóvel. Seu abdômen estava aberto, parecendo como se algo tivesse forçado a saída de dentro dela. O quarto estava tomado pelo cheiro de decomposição, como se algo morto estivesse apodrecendo ali por semanas. Agachado dentro do buraco aberto, estava meu irmãozinho. Embora ele não parecesse nada com um bebê humano, eu soube imediatamente que era ele. Sua pele era cinza como a carne de um cadáver, esticada firmemente sobre um esqueleto esquelético. Ele estava curvado, remexendo na carne e nos órgãos da minha mãe enquanto mordia pedaços de carne. Meu irmão então percebeu que estávamos ali, observando em descrença horrorizada. Ele se levantou e se virou para nos olhar com aqueles olhos incrivelmente brancos e uma boca cheia de dentes afiados como navalhas, cobertos de pedaços da minha mãe. Ele ergueu a cabeça e cheirou o ar algumas vezes antes de voltar seu olhar para nós. A visão nos gelou até os ossos e, admitidamente, me fez molhar as calças. Meu pai recuperou os sentidos muito mais rápido do que eu e prontamente pegou o taco de beisebol que estava encostado na comoda deles. Meu irmãozinho caiu para frente. Ele estendeu as mãos esqueléticas para se apoiar, então entrou em uma posição dobrada enquanto arqueava as costas. Sua coluna começou a estalar e crescer rapidamente, seguida pelo resto de seu esqueleto. A pele esticada sobre seus ossos se esticou ainda mais para acomodar o crescimento, e assistimos em descrença enquanto ele dobrava de tamanho bem diante de nossos olhos. Quando o processo terminou, ele olhou para nós e emitiu um grito ensurdecedor, que soava como uma combinação de um grito e um silvo. Meu pai recuou o taco, preparado para atacar. Mas antes que pudesse, meu irmãozinho se jogou no chão e então se lançou pela janela fechada, quebrando-a em pedaços. Meu pai manteve sua postura em choque por alguns momentos antes de se aproximar lentamente da janela, verificando se o caminho estava livre, e parece que se foi. "Você está bem, garoto?" E ele me perguntou. Depois largou o taco e me abraçou pela última vez. "E vem sentar lá fora, eu preciso chamar a polícia." Quando a polícia chegou e viu a cena, prenderam meu pai imediatamente. Eles o culparam pela morte da minha mãe e alegaram que ele havia desventrado antes de fazer e Deus sabe o que ia com meu irmãozinho. Eles não ouviram nada do que ele ou eu tínhamos a dizer sobre o assunto. Eles o consideraram criminalmente insano e o mandaram para um hospital psiquiátrico para passar o resto de seus dias, que não foram muitos. Incapaz de lidar com o que havia visto, além de ser acusado da morte do amor da sua vida, ele foi esmagado pelo peso e eventualmente cometeu suicídio. Encontraram uma nota curta rabiscada com sangue nas paredes do seu quarto, que dizia: "E perdoe-me, filho. E eu te amo." Então, você está dizendo que a coisa que eu vi é... Comecei antes de meu pai me interromper. "Isso mesmo, Matt. É seu tio." Meu pai respondeu, e passei a vida inteira aprendendo sobre eles e coisas como eles desde então.
Todo o tempo que estive ausente, eu estive caçando. E cacando? E perguntei, confuso e curioso. Sim. Seu tio desapareceu desta área depois do incidente que eu e seu avô testemunhamos, mas agora ele voltou. Minha mente foi consumida pelo desejo de encontrá-lo e acabar com ele desde aquele dia. Depois de muitos anos e mais do que a minha cota de experiência, eu finalmente sei como. Agora todos os sinais visíveis de desgaste em sua pele faziam sentido. E entendi. Mas por que você não me contou isso antes? Por que você me deixou continuar acreditando que o vovô era um lunático que matou a vovó e que você tinha me abandonado? E onde você aprendeu a lutar contra essas coisas? E eu queria te proteger. Achei que seria melhor você odiar seu avô e eu do que saber o que realmente está lá fora. Mas agora eu não tenho muita escolha, ele respondeu, antes de abordar o resto da minha pergunta. Seu tio não é o único tipo de abominação correndo por aí. Eu estive em vários lugares, conversando com pessoas que conhecem a verdade. Pessoas que aprenderam com seus predecessores e passam conhecimento para pessoas como eu. É um buraco de coelho que remonta a milênios. E bem, nesse caso, por que você não cuidou do meu tio ainda? Meu pai olhou para o lado por um momento, depois se inclinou para a frente na cadeira. Ele entrelaçou os dedos e os levou aos lábios em contemplação. E bem, para ser perfeitamente honesto, filho. Ele baixou a cabeça. E eu não consegui fazer isso. Fiquei irritado, desgostoso com sua resposta. E o que você quer dizer com não conseguiu fazer? Olha tudo o que ele fez. E eu sei, garoto. Eu sei que deveria ser mais do que capaz e disposto. Mas, no fim, ele ainda é meu irmãozinho. Eu amei desde antes de ele nascer, e por algum motivo estranho que não consigo explicar, acho que esse fato por si só foi suficiente para me impedir de terminar o trabalho. E você é inacreditável. Gritei para ele. Então o quê? Você vai deixar ele continuar espreitando nossas florestas e matando pessoas? Papai olhou para o chão em silêncio por um tempo antes de finalmente voltar seu olhar para mim. Claro que não, porque vou te ensinar a matá-lo. Uma vez que você vê algo assim, não há como voltar à vida normal, de qualquer maneira. Vou te ensinar tudo o que sei. E você não pode estar falando sério. E por que mais eu estaria aqui explicando tudo para você? Se seu amigo Rick não foi motivo suficiente para se animar, agora você tem outro. Eu não sabia como responder. Honestamente, meu sentimento de irritação com meu pai e sua relutância em acabar com isso quando teve a chance quase me fez recusar e atacar ele por despeito. Mas então comecei a pesar essas emoções contra como me sentia sobre toda a dor e devastação que meu tio lhe havia causado. Minha raiva rapidamente se transformou em determinação. Ele estava absolutamente certo. Eu queria... Não, eu tinha que matar essa besta. Eu vou fazer isso, mas não por você, velho. Pela vovó e pelo vovô, e pelo Rick. Por todas as outras vidas que aquele desgraçado interrompeu. Meu pai sorriu e riu um pouco. Ele tentou esconder o orgulho no rosto enquanto falava. E esse é meu garoto. Temos algum tempo antes de você se recuperar o suficiente para começar o treinamento físico, então podemos começar com o básico. Ele se abaixou ao lado da cadeira e pegou uma mochila velha e desgastada. Ele abriu o zíper, alcançou o interior e trouxe 2 livros grossos encadernados em couro. Um estava novo, enquanto o outro estava visivelmente surrado e desgastado. E isto? Ele começou, depois se levantou da cadeira e caminhou até mim. É tudo que vi, tudo que sei. É nosso para compartilhar. Ele me entregou o velho, depois segurou o novo. E este é seu. Aqui está uma caneta. Comece quando tiver vontade. Pai, eu e meu pai me interrompeu, e comece a ler. Há muitas coisas lá que você precisa saber antes de prosseguirmos. Ok. Obrigado, pai, e respondi solenemente. Meu pai se virou e foi para a porta do meu quarto de hospital. Abriu-a, depois olhou para mim antes de sair, e vou deixar você com isso por um tempo. Vou voltar com algo para comer. Ele abaixou a cabeça e voltou para a porta. E sinto muito por tudo. Espero que você possa entender e me perdoar. Sinto muito pela sua mãe.
Ele passou pela porta e saiu antes que eu pudesse dizer uma palavra. Abri a capa do livro do meu pai e comecei a ler. Este diário manuscrito detalhava suas muitas experiências horríveis com uma infinidade de bestas, que, até agora, eu acreditava existirem apenas em pesadelos. Também estava repleto de descrições e estatísticas, habilidades, fraquezas, e contava como ele não apenas conseguiu rastrear, mas também matar um grande número delas. Essas informações instilaram um novo respeito pelo meu pai dentro de mim, uma apreciação por ele que eu nunca imaginei que teria em toda a minha vida. Meu pai é um caçador experiente e duro, e em breve, eu também serei. Os dias no hospital passaram devagar, e meu pai voltava frequentemente para verificar meu progresso, tanto na recuperação quanto no estudo dos diários. Ele nunca deixava de trazer comida e, por mais que eu tentasse resistir, acabava agradecendo por sua ajuda. Aos poucos, fomos reestabelecendo um vínculo que eu achava impossível. Uma noite, enquanto eu estava absorto em um dos diários, ele entrou no quarto com um semblante mais sério do que o usual. Matt, eu acho que você está pronto para começar a parte prática do treinamento. Engoli seco e assenti, sentindo um misto de medo e excitação. O que vamos fazer? Em primeiro, precisamos melhorar sua forma física. Você ainda está se recuperando, então vamos começar devagar. Mas você precisa estar em sua melhor forma para enfrentar o que está por vir, e ele disse, me entregando um plano de exercícios. Nas semanas seguintes, segui um regime rigoroso de treinamento físico e mental. Meu pai me ensinou técnicas de combate, como usar armas de fogo e armar armadilhas, e estratégias de sobrevivência que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Aprendi a rastrear criaturas na floresta, a me mover silenciosamente e a reagir rapidamente a ameaças inesperadas. Conforme meus músculos se fortaleciam e minha confiança crescia, também aumentava a intensidade dos exercícios. Meu pai não poupava críticas duras, mas suas palavras de encorajamento eram sempre bem-vindas. Ele me tratava como um igual, um parceiro na luta contra o mal que assombrava nossa terra. Uma noite, após um treino exaustivo, ele se sentou ao meu lado, ambos ofegantes. E você está indo bem, Matt. Estou orgulhoso de você. E obrigado, pai, respondi, limpando o suor da testa. Mas ainda sinto que falta algo. Como vou saber se estou realmente pronto para enfrentá-lo? E você nunca vai se sentir completamente pronto, e ele disse, olhando para o horizonte. Mas a preparação é metade da batalha. E a outra metade é a coragem de enfrentar seus medos. O dia da verdade finalmente chegou. Estávamos na beira da floresta, a mesma que havia sido palco de tantas tragédias. Eu estava armado com uma espingarda e várias armadilhas, todas feitas à mão, seguindo as instruções meticulosas de meu pai. Ele, por sua vez, carregava seu arsenal de armas improvisadas e conhecimento profundo da criatura que chamávamos de meu tio. E vamos seguir os rastros mais recentes, e disse ele, apontando para marcas frescas no solo. E lembre-se, não estamos aqui apenas para caçar. Estamos aqui para sobreviver. Atravessamos a floresta em silêncio, cada ruído parecia amplificado pela tensão. Meus sentidos estavam em alerta máximo, e o peso da missão recaía sobre meus ombros como nunca antes. A cada passo, sentia a presença da criatura se aproximando. Finalmente, avistamos uma clareira onde os rastros terminavam. O ar estava pesado com um cheiro familiar de podridão, e meu pai sinalizou para que eu me abaixasse. Ele acendeu uma tocha improvisada, e a luz dançou nas sombras, revelando a silhueta esquelética do monstro que um dia foi meu tio. E é agora ou nunca, e sussurrou meu pai, seus olhos fixos na criatura. Eu me preparei, lembrando de todas as lições que ele havia me ensinado. Sentia o medo pulsando, mas também a determinação de acabar com o pesadelo que atormentava nossa cidade. Meu pai deu o primeiro passo, avançando com a tocha em uma mão e uma garrafa de gasolina na outra. Vamos, Matt. Está na hora de terminar isso. A criatura se virou lentamente, seus olhos brancos nos encarando com uma fúria indescritível. Ela soltou um grito agudo que reverberou pela floresta, e então avançou em nossa direção com uma velocidade assustadora. Eu apertei o gatilho da espingarda, disparando na criatura, mas parecia não surtir efeito. Meu pai lançou a garrafa de gasolina,
atingindo-a em cheio, e em seguida, acendeu o líquido inflamável com a tocha. A criatura foi envolvida pelas chamas, mas ainda assim, continuava a avançar. E não desista, Matt. Continue atirando, gritou meu pai, enquanto recuávamos. As balas finalmente começaram a ter efeito, a criatura hesitou, e a fúria em seus olhos deu lugar a um olhar de agonia. Eu continuei a disparar, meu coração batendo forte, até que finalmente, com um último rugido ensurdecedor, a criatura caiu, suas formas distorcidas se contorcendo nas chamas até se imobilizar. Ofegante. Me aproximai cotalo cement. O cheiro de carne queimada e decomposição era insuportável, mas a visão da criatura derrotada me trouxe um estranho alívio. E conseguimos. Murmurei, ainda incrédulo. É sim, conseguimos, e respondeu meu pai, colocando a mão em meu ombro. Você fez bem, filho. Muito bem. Nos dias que se seguiram, a notícia da queda da criatura se espalhou pela cidade. Os desaparecimentos cessaram, e embora a sombra do terror ainda pairasse, as pessoas começaram a recuperar suas vidas. Meu pai e eu nos tornamos heróis locais, mas mais do que isso, nos tornamos uma família novamente, unidos por um vínculo indestrutível forjado na luta contra o mal. Eu sabia que havia muito mais lá fora, que nossa batalha estava longe de terminar. Mas agora, eu estava preparado. Preparado para enfrentar qualquer desafio, sabendo que, juntos, meu pai e eu podíamos superar qualquer coisa. Meu pai é um caçador experiente e duro, e agora, eu também sou.